Olá, pessoal. Temos hoje aqui uma questão sobre fração, em que é pedido, dentre três frações, qual é aquela fração que é a maior. Em primeiro lugar, para resolver essa questão, você poderia simplesmente dividir 1 por 2, fazendo o cálculo aqui, né? 1 dividido por 2, né? Poderia também fazer 7 dividido por 6. 3 dividido por 4. E o resultado encontrado aqui, você diria que dentre os que foram apresentados, qual seria o maior? Mas essa técnica ela pode ser boa em certo tipo de problema e não. Aqui eu coloquei umas frações pequenas, mas normalmente o examinador coloca umas frações com, por exemplo, aqui com 3 dígitos, aqui embaixo também com 3 dígitos, ou aqui 2 dígitos e 2 dígitos, né? 4 dígitos, 4 dígitos. Então a gente resolve esse tipo de questão pelo modo clássico, né? A gente tem que encontrar o mínimo múltiplo comum para ficar com o mesmo denominador e depois achar em cima no numerador qual seria aquele que é maior, dizendo que é a maior fração. Então, revisando, se eu tenho uma fração A sobre B, o A é chamado de numerador e o B denominador. Então, vamos aqui encontrar o mínimo múltiplo comum desses três números aqui, 2, 6 e 4. A gente coloca aqui 2, 6 e 4. Coloca essa barrinha aqui tradicional. E normalmente a gente começa com o número 2. Né? Se tiver número par, né, que pode ser dividido por 2. Como aqui existe, então vou botar o 2. 2 dividido por 2 dá 1, vírgula. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Aí se a gente observar, pode continuar com 2, que é o menor possível. Então 2, 1 já está 1, não precisa dividir. O 3 dividido por 2 não dá certo, então repete o 3, porque o 3 é um número ímpar e o 2 é um número par, não é divisível, né, esse negócio. E 2 por 2 dá 1. E resta apenas aqui o número 3, porque todos os outros são 1. Então a gente bota o 3. 1 por 3 não precisa. 3 por 3 dá 1, na divisão. E 1 por 3 não precisa. Então aqui a gente faz a multiplicação. Olha. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então o nosso mínimo múltiplo comum, MMC, vale 12. Aí, então a gente coloca aqui, né? Ó. Em cada um deles aqui, a gente coloca o 12. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai exatamente proceder ao cálculo agora definitivo. Olha, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 7, 14. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, as frações aqui com o mesmo denominador, para que a gente possa comparar, quando elas têm o mesmo denominador, a gente pode comparar entre si, né? Apresentar os resultados. 6 sobre 12, 14 sobre 12 e 9 sobre 12. Qual seria a maior? Obviamente, a maior é aquela que tem o maior numerador. No caso, seria essa aqui, o 14. Né? Então, a nossa maior fração, se a gente observar só essas frações originais aqui, seria a que é 7 sobre 6. Perfeito? Se o examinador pedisse qual seria a menor, a que tem o menor numerador, que no caso é essa 6 sobre 12. Mas no nosso caso é 7 sobre 6, que seria a maior fração. Grato pela atenção, gostaria que vocês gostassem de nossa aula, né? Colocassem a gente como favorito e se inscrevessem em nosso canal. Até a próxima!